do grupo Bota o Cu na Roda. Ele é estudante também. E ele vai trazer um tema muito importante pra gente, que é o Pensando no Sexo com Gary Ruby. É Ruby ou Rumby? Eu me perco. Vamos falar Ruby, que é mais fácil. Pronto. Considerações sobre uma teoria radical das políticas da sexualidade. Então, você pode iniciar fazendo a sua consideração inicial, Rafa, por favor. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É o terceiro momento que o DA de Letras ele convida o Bota o Cu na Roda para participar de momentos promovidos por... É sempre um prazer para a gente, porque também acaba apontando um certo reconhecimento que é muito caro para a gente, né? Principalmente por sermos um grupo feito por estudantes, pensado por estudantes, né? E sem apoio institucional devido. Quando eu pensei, né, quando vocês me fizeram esse convite, eu pensei muito sobre que tema eu daria para cá, né? Nas duas oportunidades que eu tive de dialogar com vocês, né, tanto no EBEL como na Semalete, a gente tratou um pouco sobre gênero e sexualidade na educação. Né? E, apesar de ser um tema que nos é muito caro, né, de alguma maneira não está tão afim com a finalidade do nosso grupo. Né? Então eu pensei que esse poderia ser o momento da gente dialogar, né, de fazer as pessoas conhecerem de forma mais profunda sobre qual é a nossa percepção, né, sobre aquilo que a gente realmente discute. E esse texto da Gary Ruben, ele é essencial porque, querendo ou não, ele deu base para o nosso grupo. Né? É a partir dele que a gente fundamenta as nossas análises, é a partir dele que a gente faz seleção de textos, que a gente pensa, né? É como se fosse nossa lente sobre os estudos da sexualidade. Rafa, tá me ouvindo? Tô sim. Tá normal? Eu queria iniciar a primeira pergunta, né? Que é uma inquietação, é uma dúvida. E eu ia ler um pequeno texto de autoria. Abre aspas. Da Grécia Antiga à atualidade, o lugar do cu é entendido como o grande lugar da injúria, do insulto. Vai dar o cu, fudido, arrombado, vai tomar no cu. A enunciação dessas expressões criou uma realidade sem referências, assim também como a omissão da palavra cu. Não falar do cu ou expressá-lo em tom ofensivo produz valor negativo, um valor flutuante, visto que desde criança aprendemos que esse, abre aspas, tomar no cu, fecha aspas, é algo abominável e que deve se prevenir. Fecha aspas do texto. Qual é minha pergunta? Essas foram as principais forças para o título do nome do grupo ou teve outras? Me disserte sobre isso, por favor. E parabéns pelo texto. Sim. Nosso grupo, né, ele foi idealizado não só por mim, mas por Vitória e Bruno, que são dois amigos meus, e assim, já tinha uma aproximação com os estudos queer, né, ou teria cu, como queiram chamar alguns, né, e o cu, né, o ânus, é muito caro aos estudos queer por um motivo que está expresso aí no texto, justamente de ser um lugar do corpo abjeto por excelência. Né? Então, desde muito cedo a gente aprende que essa frase, essa interpelação, ela acaba criando ali uma redoma de negatividade sobre esse órgão. Né? Então, a gente aprende desde muito cedo que é um órgão sujo, que ele deve ser constantemente limpo, que ele deve ser recluso. E inclusive, uma experiência muito semelhante à de outros corpos, como os corpos trans, os corpos bichas, os corpos pretos. A nossa subjetividade, ela é forjada a partir da injúria. Né? Então, o rapaz gay, né, a primeira experiência subjetiva que ele tem de conhecimento são as ofensas que ele sofre na escola, por exemplo. Né? A gente tem essa subjetividade forjada justamente nessa relação de injúria. Então, isso nos aproxima da relação com o que é a materialidade dessa abjeção no nosso corpo. E aí, o que acontece? Justamente por ser um órgão também que dissipa com a binaridade de gênero, afinal, quem não tem, né, cu,
Então, para os estudos queer, ele é super potente nesse sentido, né, de tanto de nos aproximar enquanto vidas abjetas, né, de como nossa subjetividade é forjada similarmente à nossa concepção desse órgão, como também ser um órgão potente para trabalhar contra essa binaridade, contra esse sistema, né? Então, realmente foi por esse motivo que nós escolhemos o Boto na Roda, né, o nome. Temos outro grupo que é similar, né, o CUS, hoje no CUS, da UFBA, né, que é coordenado pelo Leandro Collin, que também vem com esse mesmo intuito, né, de colocar em evidência. E é claro também que a gente colocou para provocar. Não por acaso as pessoas acabam um pouco inquietas com esse nome, né? Então, assim, faz parte também do nosso engajamento político incomodar. Então, a gente juntou o útil ao agradável. É uma escolha realmente que tem fundamento dentro daquilo que a gente estuda e também por simples provocação, né? O queer é isso, o queer é incômodo. Como foi a sua... Agora vai mais para um recorte pessoal. Como foi que você conheceu mais sobre o assunto? Foi durante a graduação? Ou antes mesmo você ouviu falar, estudou, algo do tipo? Foi durante a graduação. Mas, assim, a gente precisa demarcar que durante a graduação, no sentido extracurricular. Eu acho que o curso de psicologia ele tem uma experiência muito similar a outros cursos da universidade, né? Que tem um déficit de um diálogo, de uma discussão sobre gênero e sexualidade. A gente não foge à regra, infelizmente. Eu tive uma experiência no curso com a matéria optativa, promovido por uma professora de sociologia, do DCHF, mais uma matéria eletiva, então, assim, fazia quem queria. Muitas pessoas acabaram entrando na matéria não por interesse, mas por uma necessidade, porque o nosso curso ele exige um número horário de optativas, mas ele não nos reserva tempo durante os primeiros semestres. Então, os últimos semestres é aquela corrida louca atrás de cumprir essa carga horária, né? E foi, inclusive, uma matéria que eu peguei depois de já ter um certo estudo, uma certa leitura do tema. Então, acabou sendo uma matéria de reinteração, porque, ao contrário de mim e de outros colegas, né, o Bruno, uma matéria comigo, né, também pensava sexualidade já lia por fora, tivemos uma experiência um tanto distinta, porque nossos colegas, ao contrário da gente, tinham uma carência muito grande de discussões básicas. Então, a gente acabou ficando refém desse debate, né? Então, assim, foi importante, porque a gente viu muitas pessoas entrando nesse debate específico, mas acabou não sendo uma experiência tão potente nesse sentido, né? Então, a gente acabou lendo por fora, né? Os estudos queer, Bruno que se aproxima primeiramente por questão de projeto do TCC dele, ele me apresenta e a gente começa a ler né? Então a gente vai encontrar na obra de Butler coisas maravilhosas. O Foucault, com a História da Sexualidade, volume 1 também, criou assim, foi um divisor de águas assim, na nossa formação. Esse sim, solicitado por uma matéria de psicologia social comunitária, mas também no pedido nosso, né, de que se tratasse de sexualidade. A gente teve contato com Foucault, a Butler, e eu também já pensava anteriormente, desde o segundo semestre, que eu tenho isso muito bem estabelecido, o interesse de pesquisar velhices e sexualidades abjetas. Né? E eu não encontrava no arsenal teórico da psicologia teorias, né, e artigos que me dessem substância, que me fizessem ler aquilo e falar, poxa, faz sentido, né? Eu lia muito sobre o que a psicologia produzia, uma experiência de disciplina, né, que fiz uma pesquisa sobre, e aí a primeira coisa que me deparei foi com uma falta de produção sobre. Né? A psicologia pensa muito em sexualidade, mas ela não pensa especificamente em sexualidade na velhice. E quando ela pensa de maneira totalmente problemática. A antropologia hoje já faz um exercício de crítica muito grande à psicologia nesse sentido. E aí, então, que eu me aproximo da antropologia, que é uma disciplina que eu acredito que, por mais que também
tenha disputas constantes, né, sobre a seriedade desse tema, sobre a necessidade de pesquisá-lo, estão aos passos mais à frente que a psicologia, né? A Gay Rubin, ela é antropóloga, ela também faz parte desse processo de aproximação à antropologia. Então, hoje eu desenvolvo uma análise muito mais antropológica do que psicológica, né? Mas sempre destacando que a psicologia, ela tem que ser a todo momento interpelada e convidada a repensar sobre aquilo que ela tem produzido, né? Que infelizmente ainda está alinhado com uma série de patologização da vida sexual, né? A gente ainda pensa vários tipos de experiências da sexualidade, como experiências ligadas a um trauma infantil, né? Então as teorias são bastante problemáticas. Eu acho que esse texto da Gay Rubin, ele nos dá uma visão muito interessante sobre isso, né? De como a própria teoria produzida pela psicologia, ela não está fora da cultura, né? Ela não está fora do sistema, então ela está operando a partir desse paradigma. Mas ela está operando não como um fatalismo, né? Mas como conveniência. Então é possível que ela também produza outros discursos contra-hegemônicos. E essa é a nossa aposta, né? Eu vou lembrar, para quem quiser mandar pergunta, pode mandar, que a equipe vai pegar, e as perguntas mais bafônicas, mais babado, a gente vai captar e trazer, viu? Vou começar com as minhas, que são bem brandas, bem light, e deixar as bombas para o final. Vamos lá. O Rafa falou para vocês, né, o texto que ele está tendo como base, né, para essa discussão, que é o texto Pensando no Sexo, Notas para uma Teoria Radical das Políticas da Sexualidade, da Gay Rubin, de 1984. Eu queria que você explicasse, Rafa, agora o contexto histórico desse texto, dessa discussão, por favor. Interessante você perguntar isso, porque o ensaio foi escrito em 84, né? Ele aparece primeiro como uma conferência Rubin em 82, mas ele vira texto, ele é aperfeiçoado, e esse resultado final, que é o texto que a gente teve acesso, ele é de 84. O que acontecia? Nós estávamos no auge daquilo que se chamava de guerras sexuais feministas. Né? Então, o movimento feminista ele entrou em certo debate, que permanece até hoje, e que foi, inclusive, o debate que fez com que a terceira onda do feminismo surgisse. Qual era a principal divergência desses dois movimentos? A sexualidade estava como centro, né? Então, nós tínhamos um movimento principalmente anti-pornografia e um movimento sexo positivo, né? Mais alinhado com o discurso de uma visão mais positiva sobre a sexualidade. Então, nós tínhamos o feminismo radical, né, como principal expoente desse feminismo anti-pornografia, e eles estabeleciam uma série de visões negativas sobre a sexualidade, não só na pornografia, mas no sadomasoquismo, a discussão de mulheres trans dentro do lesbianismo também entrou nessa discussão, né? A prostituição, o sadomasoquismo, enfim. Todas essas práticas, elas foram entendidas como práticas, por excelência, criavam uma certa opressão das mulheres, né? Então, o que estava em xeque era isso. Nós tínhamos algumas práticas sexuais que elas aliam com opressão às mulheres. E o feminismo, o sexo positivo, se a gente pode chamar assim, ele tinha uma visão mais branda. Ele entendia que todas essas relações, né, prostituição, pornografia, não era centro da opressão sexual contra as mulheres. Então, se existia algum tipo de opressão, ela vinha de uma estrutura muito maior. E que isso não implicava que a gente tivesse uma visão totalmente negativa da sexualidade. Estou me propondo. É justamente criar uma separação analítica entre gênero e sexualidade. Então, você está me vendo direitinho? Tô. Acho que parou aqui. A separação analítica. Oi, voltei. Top. Uma separação analítica do gênero e da sexualidade. E ela vai mostrar, inclusive, isso mais na última parte do texto, de falar sobre os limites do feminismo. Né? E o que ela quer dizer com isso? Ela vai dizer que, anteriormente, nós tínhamos o marxismo, né?
como a grande teoria social. E aí as mulheres começaram a pensar que o marxismo daria conta de falar sobre a opressão de gênero. Então, elas utilizaram essas ferramentas conceituais do marxismo para ler a condição das mulheres de opressão. Só que elas perceberam em um momento que não era possível, que elas precisavam de outras ferramentas conceituais para tratar sobre a opressão de gênero. E aí nasce o feminismo, com seus conceitos, suas percepções, um tanto distantes, né? Então, algumas coisas continuam estabelecendo diálogo com o marxismo, mas o feminismo hoje virou uma corrente de pensamento particular. A Rubin está dizendo que é preciso fazer a mesma coisa. Por muito tempo se pensou que a sexualidade ela era um espectro do gênero, né? Que ela seria como se fosse algo caudatório do gênero. Então, falar do gênero, pensar o gênero era pensar a sexualidade. E a Rubin vai dizer que a sexualidade, assim como o feminismo, ele precisa de ferramentas conceituais particulares. Então, ela vai defender que se cria uma teoria da opressão sexual. E isso que ela quer dizer com teoria radical das políticas da sexualidade. Né? E criar uma teoria que seja capaz de descrever, de analisar e identificar a opressão sexual a partir de conceitos forjados para que se pense justamente a sexualidade per si, não como um adendo, um anexo do gênero. Né? Então, ela está solicitando que a gente faça um esforço de pensar a sexualidade a partir dela mesma. Né? Claro que ela não está aqui supondo que é possível falar de sexualidade sem outros marcadores. Né? Então, assim, a sexualidade não dispensa a discussão de gênero, raça, classe, mas, ao contrário dessas outras, que já estavam muito bem delimitadas, a sexualidade ainda permanecia como anexo. E ela acredita que justamente pelo feminismo ser uma corrente de pensamento que foi fundada e está sendo aperfeiçoada para falar da opressão de gênero, elas têm limitações em pensar as opressões da sexualidade. E o nosso grupo, inclusive, surge nesse sentido, né, de pensar a sexualidade per si, de pensar a opressão sexual. Então, nós falamos basicamente de temas abjetos. Por quê? A gente acredita que o debate sobre a necessidade de se falar sobre a sexualidade, ele foi de alguma maneira superado. Como assim? Nós temos hoje instituições conservadoras. Eu estava falando da Igreja Universal, mas eu acho que... Isso! Aí na hora que você falou da Universal, o negócio parou, entendeu? É de Macedo aí, ministro Damares, que estão maquinando. A Record mandou um sinal aí, ó. Continue. Sim, eu falava sobre que nós acreditamos, né, no Boto na Roda, que o debate sobre a necessidade de se falar sobre a sexualidade, ele foi de alguma maneira já superado. Em que sentido? Sim. Nós temos hoje instituições conservadoras que tratam sobre a sexualidade. Eu falei da Igreja Universal, que tem, inclusive, hoje um programa da filha de Macedo, a Cristiane Cardoso, que é a Escola do Amor, Casamento Blindado, enfim. São instituições hoje que se preocupam em falar da sexualidade. Mas o diz que a mulher veta até a novela não pode ter beijo, diz que a mulher veta até a novela, meu Deus. Que uma prostituta que não fazer sexo, né? Teve alguma coisa assim na novela que eles vetaram até o sexo de uma prostituta. E aí o que acontece? A gente acredita que o debate que precisa ser superado, e que eu acho que é central hoje, é sobre qual sexualidade nós estamos dispostos a falar. E a gente acredita que existe um espectro da sexualidade que está marcado pela abjeção. E é justamente isso que a gente pensa. Né? Então, nossos temas versaram muito sobre a pornografia bizarra, sobre o sadomasoquismo, né? Pensando desses corpos, pensando nessas sexualidades não autorizadas. Então, mais do que falar sobre sexualidade, a gente tem pensado muito sobre essas sexualidades abjetas. Né? E que também é uma proposta da Rubin, né? Que a gente pensa essas sexualidades não para descobrir uma etiologia, para investigar como elas aconteceram, mas como elas se dão. Né? Porque muitas vezes a gente fica tão preso à ideia de que são coisas anormais, bizarras, que isso nos afasta de uma análise particular desses eventos.
desses fenômenos, desse desejo sendo colocado em prática, né? Rafael, parabéns pela dicção, viu? É um comentário meu e de outros também aqui, viu? Muitas pessoas comentando, falando, então a gente tem que mostrar os comentários também. Posso seguir para a minha próxima pergunta? Siga. Eu não sei porque eu fico dando um silêncio, eu vou perguntar. Eu acho que tá me ouvindo, né? Oh. Pronto. Em um outro trecho do texto, abre aspas. A homossexualidade é o melhor exemplo desse processo de especiação erótica. O comportamento homossexual está sempre presente dentre os humanos, mas em diferentes sociedades e épocas, ela será recompensada ou punida, necessária ou proibida. Uma experiência temporária ou uma vocação para toda a vida, fecha aspas. O que seria, Rafa, essa especiação erótica que a Ruby fala pra gente? A especiação erótica? Eu não entendi a última parte. Sim. A última parte não entendi. Tá me escutando? Tá me ouvindo? Eu tô te escutando. Você tá me escutando? Você conseguiu ouvir a pergunta? A última parte eu não consegui entender. A pergunta, né? Pronto. Vou repetir. A homossexualidade é um trecho do texto e diz: a homossexualidade é o melhor exemplo desse processo de especiação erótica. O que seria essa especiação erótica? Você sabe qual parte do texto tá? Não lembro desse termo, né? Eu acho que eu te enviei, inclusive, um texto que é diferente desse aqui. A gente tem um texto na internet que é de uma versão, né, antiga e tem essa atual. Você sabe qual é? Eu vou conseguir aqui. A página tá aberta aqui no meu computador. Ah, sim, vou abrir aqui também. Peraí. Deixa eu ligar aqui a internet, que eu desliguei aqui do notebook. Eu tô aqui com a versão em PDF, aquela. Deixa eu abrir aqui. Isso, que eu te mandei. Isso, deixa eu abrir aqui. Acho que eu encontrei. Aí eu lhe falo o parágrafo que ela tá. Entrar. O Rafa voltou? Tá me ouvindo, Rafa? Eu tô escutando. Tá? Você que tá ouvindo. Pronto, peraí. Porque pra mim travou, eu não sabia se eu tava aí ou não tava. Deixa eu abrir aqui para te falar a parte que eu peguei do texto. Eles querem congar a gente. Deus que a live quer. Cadê? Pronto. Depois que eu falei da Igreja Universal. Tem. Ou então de outros segmentos, né? Sim. Deixa eu abrir aqui. Voltou? Ou não? Sim. Alô? Cara, que eu não sei se voltou. Mas eu vou continuar aqui. Continua, eu tô te escutando. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, abriu aqui. Eu vou abrir aqui o texto de onde foi que eu... o trecho que eu peguei ele. Ela tá falando... Eu consegui encontrar aqui. Aqui...
foi a parte sobre a transformação sexual, que ela inicia falando sobre, ela tem uma citação de Foucault, sim. Aí depois ela fala, é o terceiro parágrafo, nessa sua versão tem, falando sobre, é a parte de transformação sexual. Tem sim, mas eu encontrei aqui ela no PDF. Encontrou? Sim, é porque eu acho que eu li para você, eu não li eu li a primeira vez todo e não terminei de ler depois que travou. Qual foi a minha pergunta? Que ela inicia o parágrafo falando, né? Tá me ouvindo bem? A homossexualidade é o melhor exemplo desse processo de especiação erótica. O comportamento homossexual está sempre presente dentre os humanos, mas em diferentes sociedades e épocas. E ela será recompensada ou punida, necessária ou proibida, uma experiência temporária ou uma vocação para toda a vida. Aí minha pergunta foi, o que seria essa especiação erótica que ela fala? Ela fala aí no sentido de como a nossa sociedade ela criou uma identidade para essas pessoas que tinham comportamentos sexuais diferentes, né? Então, assim, muitas sociedades, ela cita inclusive a Guiné, falando sobre como o comportamento homossexual ele é obrigatório para todos, como um rito de passagem, né? Na verdade, ela está dizendo o quê? Que em uma sociedade os comportamentos sexuais acontecem, mas as pessoas não são colocadas, né, chamadas de homossexuais, elas não podem ser chamadas de pedófilas. Nós temos sociedades indígenas, inclusive, que fazem sexo com animais, mas que não podem ser chamadas de homossexuais. Ela está chamando a atenção sobre como essa especificação, como essa identidade sexual, né, alguém ser chamado de homossexual, de sadomasoquista, de fetichista, ela foi um exercício de especificação erótica da nossa sociedade, especiação, né? Quase como espécies. Então, o comportamento sexual, ele foi levado para os termos de uma identidade. Mais do que os comportamentos, está reivindicando, na verdade, uma sociedade ela indaga isso no texto. E ela vai, justamente por ser antropóloga, ela faz esse exercício de etnologia, de resgatar outras sociedades em que isso é possível. Concreto. Né? Então, ela fala justamente nesse sentido de como a homossexualidade, aquilo que a gente tem de hoje como a homossexualidade, de um padrão, de uma identidade, ela acontece em outras sociedades e elas não têm essa especiação, né? Não tem essa identidade pronta como a nossa, uma série de patologizações. Então, ela fala mais ou menos sobre isso. Certo, Rafa. Uma outra coisa que eu notei no texto, que ela trouxe um dado, né, que ela afirma que a política de imigração naquele tempo, né, de Vereda pelo aquele ano que ela escreveu, ainda proíbe a admissão de homossexuais ou outro, abre aspas, desviantes, fecha aspas, sexuais nos Estados Unidos. Já passaram 35 anos, né, da escrita desse texto, da publicação dele. Como é que a gente podia observar esse questionamento, essa inquietação que ela já trazia para a gente naquele tempo e que perdura até hoje, com muitas outras preconceitos e tudo mais? Você conseguiu ouvir, Eu não Rafa? peguei a outra parte da pergunta. Eu vou repetir. A última parte da pergunta eu não consegui captar. Por favor. Ed Macedo tentando gongar aqui. Vou voltar, viu? Eu nunca sei se a pessoa tá me ouvindo. Eu faço essa cara, gente. Perdão, que faço uma cara aqui de... Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Tô escutando.
A Ruby afirma, em uma parte do texto, que a política de imigração ainda proíbe a admissão de homossexuais ou outros, abre aspas, desviantes, fecha aspas, sexuais nos Estados Unidos, quando foi escrito isso em 1984. Já se passaram já 35 anos da escrita, da publicação desse texto. Qual é a sua visão sobre isso ainda nos dias de hoje? Você fala sobre uma atualidade do pensamento desse texto? Sim. Eu acho que nós temos três grandes questões do texto que me fazem ler e parecer que a Robin escreveu esse texto ano passado, né? Primeiro ponto, ela começa a falar sobre como a agenda política se apropriou de uma discussão da sexualidade, de como a sexualidade ela se tornou central para o debate político. A gente pode esquecer de que nós temos um presidente hoje que se elegeu muito pelo discurso que ele produzia sobre a sexualidade, né? Reitera a sexualidade como uma sexualidade perigosa, né? A mamadeira de piroca, os gays vão dominar o mundo, enfim. Que ele prometeu fazer uma grande limpeza no país, e essa grande limpeza aí falava de corpos trans, gays, né? Tudo aquilo sujeira que estava ligada à sexualidade. Então, pensar que aquilo que Robin denuncia em 84, da política hoje, ter se apropriado da sexualidade e de pensar, inclusive, que hoje as pessoas, né, os candidatos, têm que se aproximar o máximo possível de uma visão higienizante sobre a sexualidade. Né? Então, tem que ser aquele cara casado, monogâmico, tem que estar no topo da hierarquia sexual, conforme ela fala. Né? A Robin ela vai apontar, ela fala de uma pirâmide, de uma hierarquia de valoração sexual. O que ela quer dizer com isso? Né? Ela vai dizer que os atos sexuais, eles são avaliados na nossa sociedade a partir de uma escala. Lá em cima, né, no topo, estariam os casais heterossexuais em matrimônio com finalidades reprodutivas. Né? Esses estariam no topo da pirâmide e esse ninguém alcança. Né? Logo abaixo da pirâmide, nós temos aquelas pessoas heterossexuais que vivem juntos, mas não são casadas, né? Enfim. Logo abaixo, nós temos ali no limite do reconhecimento os casais gays e lésbicas que, de alguma maneira, estão aí há um tempo juntos. Estabelecem uma relação monogâmica de longa data. Tem seu filho adotado, né? O casal Margarina, ele está, de alguma maneira, ali próximo a esse limite da respeitabilidade. Logo abaixo, a Robin, e aqui tentando fazer um diálogo com a nossa situação atual. Ela coloca o sexo solitário, que seria a masturbação, como flutuante. Ela entende que a masturbação começa a entrar na linha da respeitabilidade sexual. Né? Então, antigamente, a masturbação era vista com uma visão muito negativa, ela começa a ascender a esse limite da respeitabilidade sexual. Né? Ninguém se escandaliza mais. Só que aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é para um aumento, né, de um movimento que tem se consagrado cada vez mais, que é o movimento NoFap. Não sei se você já escutou sobre esse movimento, que é um movimento muito ligado à ideia do anti-porn. Né? As pessoas anti-pornografia têm alimentado essa ligação com o anti-FAP. Se você for pesquisar no YouTube, quatro visões,
Tava travando. Parou aqui. Não deu uma hora ainda não, né? Vitória comentou travando um pouco. Parou. Alguém tá falando que a voz do vídeo tá travando. Pra mim ainda tá rodando aqui. Ele tava falando sobre a masturbação. Não, porra, cadê? Quem me responde aí? Oi. Não estou ouvindo a voz do Rafael. O que, menino? Eu tava ouvindo. Oi. Que o povo disse que estava parando e depois eu estava vendo. Oxe. Até onde eu fui, eu não sei se era onde você estava realmente. Você estava falando sobre a masturbação. Aí depois parou para mim. Você estava falando isso? Isso. Sim. Aí eu vi que Bruno falou aqui algo do muro. Mas não foi algo que eu perdi seu, não, né? Você ainda vai falar do muro, né? Não falei isso. Pronto, tá. Então, eu ouvi até a masturbação, Rafael. Você conseguiu? Eu falei da masturbação? Eu ouvi até você falar masturbação, depois parou. Você ia citar algo referente a... Isso. A Hub, ela coloca, então, a masturbação em 84. Ela sinaliza a masturbação como se fosse uma prática flutuante, que estaria, de alguma maneira, adentrando a linha da respeitabilidade sexual. Só que hoje nós temos um aumento de um movimento anti-FAP, né, que seria um movimento anti-masturbatório, alinhado com o movimento também anti-pornografia. Se você pesquisar no YouTube, não sei se vocês escutaram isso, você vai encontrar vários vídeos que falam sobre os malefícios da masturbação, né? Seja de maneira religiosa ou até científica, né? Então, assim, nós estamos acompanhando um movimento de constante ameaça a essa respeitabilidade. Então, em 84, Rubens sinalizava essa entrada da masturbação dentro da linha da respeitabilidade sexual, o movimento agora é contrário. Nós estamos tendo que disputar com esses discursos que estão fazendo com que a masturbação ela seja rodeada de visões negativas sobre o seu exercício. Né? Então, é algo que eu acredito que a gente deve prestar muita atenção, porque tem ganhado muita força, claro que alinhado com o discurso de setores conservadores, a Igreja Universal, como eu já falei, né? Enfim. Mas que é algo que merece, de alguma maneira, a Gêmea falou de pesquisa de Vitória, realmente precisa que a gente pesquise, né? Não só esse movimento em si, né? Não só falar mal dele, né? Vamos criticá-lo, a gente tem que entender qual é a lógica, né? Então, nós temos hoje a Jaqueline Teixeira, uma antropóloga da USP, que pesquisa a Igreja Universal, né? O discurso sobre sexo e gênero. Não dá hoje mais para a gente não pensar sexualidade, gênero, sem entender quais são os discursos que operam dentro desses setores. Né? Então, hoje, falar da Igreja Universal é falar de milhões de brasileiros, né, que estão, de alguma maneira, dentro seguindo a igreja e que estão ali sendo, de alguma maneira, enquadradas, né, diante de um discurso sobre sexualidade muito bem delimitado. A Assembleia de Deus também é outra, né, que merece nossa atenção, porque também é a que tem mais seguidores. Enfim, o outro ponto que eu acredito que ainda faça sentido é quando a Robin diz que a sexualidade ela é um vetor de opressão. E ela vai dizer que ninguém está livre da opressão sexual. É claro que um rapaz hétero, branco, rico, ele vai, de alguma maneira, mitigar os efeitos da opressão sexual, né? Mas ele não tá livre disso. Né? Então, se a gente pensar uma mulher negra que se aventura aí com fetichismo, claro que isso vai chocar muito mais, vai trazer muito mais consequências para ela. Mas a opressão sexual tem como consequências tanto o aborrecimento como até a morte, né, de algumas pessoas. E aí eu gosto muito de lembrar como exemplo disso o surubão do Dória. Né? Eu amo falar do surubão do Dória, que foi uma coisa polêmica que aconteceu no segundo turno das eleições,
e que causou uma polêmica, né, que ganhou centralidade no debate. Muitas pessoas acreditaram que ali seria o fim de linha para Dória. Não, agora não tem mais como, realmente o outro candidato vai passar à frente, porque isso é inadmissível, né? Então, o que acontece? Mesmo, eu acho que o que auxiliou também Dória foi aquela incerteza. O vídeo é fake, o vídeo não é. A última análise disse que era ele, afirmou que o vídeo é verdadeiro, mas muito mais próximo, né, do dia da eleição. Então, ele ficou muito assim. Então, eu acho que isso auxiliou Dória. E, claro, que o fato, como eu disse, dele ser homem, hétero, branco, enfim, rico, auxiliou para que ele mitigasse esses efeitos, né? As pessoas, inclusive, lembravam, pô, e se fosse Manuela Dávila, né? O que seria isso? Já evidenciando que seria mais do que um aborrecimento, né? Poderia realmente implicar nesse sentido. E a Robin fala outra coisa também, Bruno lembrou aqui agora, de que ela fala que o sexo é visto como impuro. E isso é uma realidade ainda hoje. Ele é sempre visto como perigoso, a não ser que a gente dê justificativa para que ele seja exercido. Então, o casamento, o amor, são as desculpas mais aceitas, né, para que esse sexo seja hoje executado. Então, assim, a gente percebe algo que me chamou a atenção agora, um insight, de que a sexualidade, ela começa a ser tratada de forma mais específica por setores religiosos, ela começa a entrar nos lares das famílias de forma, né, assim, mais fácil, justamente porque percebeu o dado do divórcio. Né? Então, os casamentos hoje não estavam indo tão bem. Né? Com o advento do divórcio, nós temos cada vez mais pessoas se divorciando. Então, foi necessário que se estabelecessem diálogos que se ampliassem essas permissões sexuais para que esses casais eles convivessem juntos, né? A gente sabe que o sexo sempre foi também um dos fatores que levavam ao divórcio, né? Desse sexo da esposa como aquela que não pode fazer muita coisa, então o cara recorria à prostituta porque ela seria impura. Então a gente começa a perceber que a mulher hoje, esposa, ela está autorizada a fazer certas práticas sexuais que não eram autorizadas até então, que eram reservadas ao sexo com prostitutas ou com as amantes, enfim, né? Justamente por uma preocupação com esses dados de divórcio, né? Então, eu acredito que isso seja importante da gente elencar, né? De um dos motivos da sexualidade estar sendo tão debatida, inclusive em círculos religiosos, de forma tão central. O pastor Cláudio Duarte também é alguém que tem falado muito sobre sexualidade, com essas pessoas, né, religiosas, evangélicas, enfim. Minha mãe ama, inclusive. Rafa, aproveitando que a gente tem perguntas, mas daqui a 7 minutos, 5 vai dar 1 hora. Então a gente vai. Eu vou adiantar aqui com uma dúvida minha que veio aqui agora. Esse movimento NoFap, né, que você falou, seria um tipo de conflito sexual? Seria esse tipo de conflito sexual na medida em que ele está disputando, né? A gente tem que entender que mais do que nunca a gente está em disputa de sentidos o tempo inteiro. E eu acho que isso é uma ideia que a Butler, por exemplo, ela está dialogando muito, ela está falando muito sobre isso, de como essa sexualidade ela está sempre em disputa. E isso faz parte, inclusive, de um ideal que a Hubble também pensa, que a gente não pensa a sexualidade como pré-discursiva. A gente, por muito tempo, pensou que a sexualidade é um dado da natureza, né? Seja através dos hormônios, da libido, e que esse dado da natureza recebia uma significação cultural. Aquilo que está sendo colocado é desde sempre cultural. Não existe pré-discursividade sobre a sexualidade. Né? Então, os discursos sobre a sexualidade, os sentidos dados a ela, estão de disputa o tempo todo. E é isso que a Robin está falando de conflito, está falando quando ela fala de conflito sexual, e que nos evoca hoje um conflito sexual, que é o movimento NoFap. E eu acho que o movimento anti-pornografia também é um conflito sexual muito atual. A prostituição também, né? Ser a favor da regulamentação ou não ser a favor, também é um conflito sexual. Tem ganhado muita emergência, né? Não tem ganhado, não, permanecido mesma centralidade. Porque desde a época da Roma, isso foi motivo, inclusive, dessa discussão entre esses dois setores, né?
Mas acho sim que esse desenvolvimento no FEP me preocupa mais porque as pessoas não têm conhecimento. Né? Ou têm ido achando que é apenas um devaneio. Né? E a gente tem que lembrar que o Bolsonaro também era um devaneio que ninguém imaginava que fosse eleito, enfim. E que tivesse era um devaneio do super top, né? Que a gente achava que só ia ficar lá, aquele personagem. Que seria algo leviano. Então, é algo que eu tenho chamado a atenção para que a gente comece a se debruçar sobre. Né? A gente precisa pesquisar. As pessoas interessadas em pensar sexualidade têm um bom tema a pensar sobre esse movimento do FAP e as implicações dele, né? De uma disputa de discurso. Então, enquanto a sexologia, inclusive, ela hoje teve uma série de intervenções, de pesquisas, né? Falando sobre os benefícios da masturbação, aconselhando as mulheres a se masturbarem, inclusive, para se conhecerem. Nós temos um contradiscurso que está tomando centralidade, que está em disputa. Né? Então, as pessoas estão se vendo nessa disputa de sentido. Espera aí, é maléfico, mas aqui o líder religioso está falando que é pernicioso. E aí, eu vou ou não vou? Então, é um conflito sexual atualíssimo. Você me inquietou com esse tema no FAP, que eu já tinha ouvido falar e eu não sabia a denominação. E eu até quero linkar com uma coisa aqui, eu estou só olhando os minutos. Que o professor Newton Milanês, quando ele conversou comigo na quarta-feira, ele falou sobre um aumento, né, da masturbação durante agora o processo de isolamento social que estamos e tudo mais. Então, o isolamento, será que está acabando com o NoFap? Eu acho que o isolamento pode ser um aliado nosso aí nesse sentido. Eu liguei com isso aqui agora. As pessoas realmente podem não resistir à ansiedade, enfim, acabar recorrendo, né? Mas, ao mesmo tempo que as pessoas podem estar se masturbando, enfim, elas podem estar se masturbando e aquele discurso que condena, que coloca ela punitivo. Então, autopunitivo, enfim. Bruno está lembrando algo aqui essencial de que, por muito tempo, a gente está pensando o conservadorismo em sexualidade como sendo apenas um monstro do bolsonarismo. Mas o conservadorismo, mais do que nunca, está entrando na pauta da esquerda. Então, mais do que nunca nós estamos falando, isso aqui não é relevante. Os primeiros debates a se colocar em escanteio são os debates sobre a sexualidade. A gente tem que estar atento, né, porque esse conservadorismo está nos atacando também do lado de cá, do lado esquerdo, né, que nos preocupa mais ainda. Porque a gente, além de disputar com esse conservadorismo, o bolsonarismo, tem que disputar sentidos no próprio movimento de esquerda. Isso é muito problemático. Verdade. Rafa, tiveram algumas perguntas, mas pelo tempo, a gente conversou um minuto e foi passando que tá dando uma hora. Então eu quero, antes que o Instagram me acabe, lhe agradecer e pedir para você fazer as considerações finais. E eu tenho já uma listinha pessoal para perguntar. Mas eu quero agradecer primeiramente em nome do Da Leite, agradecer a todo mundo aí pela audiência e que você faça as suas considerações finais, mas saiba que não vai acabar aqui. A gente vai mandar as perguntas para você, vai pedir para você gravar e também as perguntas pessoais também. Então, pode fazer a sua consideração final. Temos quantos minutos? Eu acho que é uns 2 ou 3. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, o momento, o convite. Infelizmente, tínhamos esses problemas aí com a internet. Acredito que não foi por acaso a Igreja Universal, né? Deve estar com seus boots aí com a gente e engolando nossa live. Quero fazer um apelo às pessoas, né, de que elas pesquisem sobre sexualidade, né, de que a gente não se faça vencido pelos currículos. Então, não vamos esperar que a universidade, que o curso deles nos ofereça esse debate. A gente tem que correr atrás dele, infelizmente, de forma extracurricular. Por quê? Correndo atrás deles, nos capacitando teoricamente e politicamente, a gente consegue, inclusive, fazer com que eles sejam, sim, falados, sejam debatidos, né? Porque a gente consegue falar com propriedade sobre a importância, né? Trazer para o debate algo que é tão caro como uma sexualidade que, ao contrário do que as pessoas pensam, é mais do que importante.
Porque talvez, se não fosse a sexualidade, se não fosse a maneira de a construção do corpos, esses corpos perigosos, nós não teríamos Bolsonaro no poder. Então a sexualidade é mais importante do que a gente imagina, do que a gente pensa, né? Então ela está além dos redutos do quarto do casal. Ela está mais do que nunca dentro de uma imagem política. Que merece que a gente faça da mesma maneira, utilize de forma a implodir esse sistema. Rafa, muito obrigado. Sua fala foi muito precisa, principalmente nesse momento. E como eu sempre digo, quando eu estou entrevistando alguém aqui, a fala também provoca dentro de mim. E sua fala provocou várias questões dentro de mim. E eu acho isso bacana, muito agregador, quando eu escrevi aqui. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo do grupo, entendeu?